E aí, pessoal, tudo certo? Vamos dar continuidade ao nosso curso de História Geral. Hoje vamos falar sobre a evolução humana. Lembram-se na aula passada que a gente disse que a pré-história começava mais ou menos a uns 2,5 milhões de anos antes de Cristo, com o aparecimento de um novo gênero, aqui no planeta Terra, que é o gênero Homo, os nossos ancestrais. Então hoje vamos falar um pouquinho como é que dos nossos primeiros ancestrais nós chegamos até os dias atuais, nós que somos aqui membros da espécie Homo sapiens. Preparados então? Vamos contar história. Só para situar vocês aqui, na nossa divisão, nós falamos na aula passada sobre a pré-história, não é mesmo? Vimos a diferença entre pré-história e história e vimos que a pré-história é dividida em 3 grandes períodos: o Paleolítico, o Neolítico e a Idade dos Metais. O Paleolítico vai mais ou menos de 2,5 milhões de anos atrás até 10 mil. Depois, o Neolítico de 10 mil anos antes de Cristo até o ano 3000 antes de Cristo e finalmente a Idade dos Metais, do ano 3000 até aproximadamente o ano 1000 antes de Cristo. Nós vimos que nesse período ali, no final do Neolítico, início da Idade dos Metais, nós tivemos a invenção da escrita e, portanto, a passagem da pré-história para a história, não é mesmo? Hoje vamos falar então o que aconteceu com nós, o que aconteceu com os seres humanos durante esse período, como é que nós chegamos a ser aquilo que nós somos hoje. Então a nossa aula de hoje será sobre os primeiros hominídeos e também sobre a evolução humana. Bom, começando então, a grande pergunta que nos vem e que a gente ouve com bastante frequência é: o ser humano veio dos macacos? E a primeira resposta é não, não é verdade? O ser humano atual e o macaco atual, eles não foram, não evoluiu do outro, um não é ancestral, nem é descendente do outro. Na verdade, nós temos ancestrais em comum, tá joia? Então, olha só, de modo geral, nós dizemos que há um tronco comum do qual se originam os grandes macacos, que se chama, ali na biologia de Pongidae ou Pongide, e os humanos, os Hominidae ou Hominide, tá bom? Então, nós temos troncos em comum e a partir de um certo momento esses troncos se ramificam, dando origem aos grandes macacos atuais e também ao ser humano. Bom, então em algum momento da evolução, os dois grupos se separam, e a gente ainda não sabe exatamente quando foi e nem qual foi aquele último descendente em comum que nós tivemos. Por quê? Porque é muito difícil encontrar os fósseis que vão nos ajudar a preencher essa lacuna. Mas eu vou mostrar para vocês o que é que nós já conseguimos mapear até o presente momento. Então, cada um a partir de um certo momento, os homens de um lado e os macacos do outro, apresentaram uma evolução própria. Os Pongidae, que são os grandes macacos, deram origem aqui aos grandes macacos, por exemplo, o gorila, o chimpanzé, o orangotango, e os Hominidae, ou hominide, originaram o Homo sapiens, que somos nós, tá joia, galerinha? Bom, então vamos falar um pouquinho sobre como é que isso pode ter acontecido. Olha lá. Pessoal, então a gente vai ver aqui que existe uma escala que nós reconstruímos a partir do encontro de alguns fósseis. É claro que os fósseis eles são muito difíceis de serem encontrados. Existe uma estimativa que diz que mais ou menos para cada 1 bilhão de ossos de seres vivos, apenas um se torna fóssil. Ou seja, além de tudo, nós ainda temos que encontrá-los, não é mesmo? Então não é nada fácil e por isso há muitas lacunas. Hoje nós temos, grosso modo, olha só, esse tronco aqui que mostra que em vários momentos, olha só, tanto o homem que está aqui em cima, quanto os grandes macacos, eles tiveram lá atrás, olha só, ancestrais em comum, tá joia? Mas em algum momento isso se separa. O que é que nós precisamos entender e conversar aqui então sobre a evolução que pode aparecer na prova de vocês? Olha lá. Todos os seres humanos atuais fazem parte de uma mesma espécie. Ao contrário do que acontece, por exemplo, com os canídeos, que nós temos, por exemplo, os cachorros e os lobos, que são do mesmo gênero, mas são de espécies diferentes. Não existem hoje outras espécies de Homo, Não existem hoje outras espécies de seres humanos, apenas os Homo sapiens
nós. Mas isso nem sempre foi assim. Tá? Então, no passado, houve momentos em que havia mais de uma espécie de mais de uma espécie dos nossos ancestrais convivendo aqui na Terra. Nós já falaremos um pouquinho sobre eles, tá legal? Bom, afirmar que houve evolução não significa dizer que houve uma progressão linear, né, do mais antigo hominídeo até o homem atual. Ou seja, nós não podemos dizer que quanto mais para frente nessa escala evolutiva, mais evoluído. Não necessariamente. Nós veremos, por exemplo, que a caixa craniana de alguns antepassados do homem, ela é inclusive maior do que a nossa caixa craniana atual. Então nós não podemos afirmar com certeza que quanto mais à frente na escala evolutiva, efetivamente mais evoluído. O que nós podemos afirmar é que quanto mais à frente na escala evolutiva, mais adaptado ao ambiente esse ser vai ser, essa espécie vai estar. Tá legal, galera? Então olha só, os vestígios fósseis são a principal fonte para saber como viviam os nossos ancestrais, e os historiadores contam com a colaboração de outras ciências, como a paleologia e a arqueologia. E aqui eu trouxe para vocês, pessoal, olha só, uma imagem que mostra diversas camadas, né? A partir da camada onde nós encontramos esses fósseis, nós conseguimos a datação. Então, os geólogos, principalmente, e é claro que esse conhecimento se passou para os arqueólogos, paleontólogos também, eles sabem mais ou menos a quantos metros de profundidade nós teremos o quê? Mudanças aqui de período. Então, a partir do momento em que nós sabemos a qual profundidade foi encontrado determinado fóssil, nós podemos fazer a datação desse fóssil. É uma datação aproximada e, além disso, nós temos outros meios de confirmar, como, por exemplo, o carbono 14, tá joia? Bom, e o que foram então os primeiros hominídeos, pessoal? Os primeiros hominídeos são os antepassados dos seres humanos, então cuidado, esses primeiros hominídeos não são do gênero Homo, eles não são homens, tá bom? Eles são antepassados comuns, tanto nosso quanto dos macacos, tá legal? O mais antigo aqui é o Ardipithecus, né? O mais antigo que nós encontramos, que viveu na África entre 4,5 e 5,5 milhões de anos. Então, o que vocês precisam perceber aqui? Se nós dissermos que a pré-história começa há 2 milhões e meio de anos atrás, né, ou 2 milhões e meio de anos antes de Cristo, faz muito pouca diferença. Quando a gente fala de milhão, esses 2.000 anos, né, que nós temos aqui depois de Cristo, eles realmente eles se tornam quase que irrisórios, né, nessa escala de milhões de anos, mas o que vocês precisam entender é o seguinte: esses carinhas aqui que nós vamos conversar, eles ainda não são considerados homens. Por isso que aqui nós não temos ainda pré-história. Isso daqui é anterior mesmo à pré-história. O que nós temos aqui são antecessores, né? Antepassados comuns dos homens e dos macacos. Então, mais tarde, entre 3,5 e 4 milhões de anos, apareceram outras espécies de hominídeos. Esses hominídeos, como nós vimos, não são homens ainda, pertencente aqui, olha só, ao gênero Australopithecus. Australo, pessoal, significa do sul, e Pithecus é macaco, então é um macaco do sul. Nós ainda não estamos falando de homens, nós estamos falando de antepassados comuns do homem e dos macacos. Então, os fósseis desses Australopithecus nos informaram que eles andavam sobre os 2 pés, eles precisaram descer das árvores justamente para buscar alimentos em regiões mais distantes. Conforme foi escasseando o alimento na floresta, eles precisaram sair de uma floresta e buscar alimento em outras áreas, e por isso eles precisaram aprender a andar sobre os 2 pés, tá bom? Eles apresentavam já uma postura ereta, mas claro, caminhavam muitas vezes com a ajuda das mãos ainda, porém a sua capacidade cerebral não ultrapassava os 500 centímetros cúbicos, né? Tinha uma caixa craniana ainda pouco desenvolvida, né? Então tá aqui, nós temos a nossa escala, olha só, aqui nós temos ainda um Australopithecus, aqui atrás nós já temos o primeiro exemplar, né? O primeiro espécime do gênero Homo, que é o Homo habilis. Depois nós vamos ter aqui o Homo erectus, esse aqui é o homem de Neandertal, e finalmente nós, o Homo sapiens. Tá legal, galera? Quer dizer que não houve outros? Claro que não. Novas descobertas vão mudando aqui
o nosso conhecimento sobre a evolução humana. Então vamos falar aqui sobre esse último elo que nós conhecemos entre nós e os macacos, esse último ancestral em comum que nós tivemos, que foram os australopitecos, os macacos do sul. Eles viviam na África por volta de 4 milhões de anos atrás. E o australopiteco, olha lá, ele não pertence ao gênero Homo, ou seja, ele não é um ancestral, um antepassado exclusivo dos homens, ele também é antepassado dos macacos. Então ele andava já sobre os 2 pés, tinha o corpo coberto de pelos e o cérebro muito pequeno. E supõe-se que comia essencialmente vegetais, gramíneas, raízes e sementes. Algumas espécies também se alimentavam já de pequenos mamíferos, né? Ou seja, já comiam também carne, já possuíam então essa dieta que incluía a carne, tá legal? Acontece então que mais ou menos por volta ali de 2 milhões e meio, 2 milhões e 200 anos antes de Cristo, esses nossos antepassados começaram a fazer uma coisa impressionante. Eles começaram a desenvolver ferramentas, tá bom? Então nós teremos aqui o Homo habilis, o homem habilidoso, que é o primeiro antepassado exclusivo do homem. Ou seja, os descendentes do Homo habilis não geraram macacos, tá bom? Por isso que ele é o primeiro do nosso gênero. Eles geraram homens apenas, tá legal? Primeiro representante, então, do gênero Homo, o Homo habilis, o homem habilidoso, que viveu aproximadamente, olha só, 2,5 milhões de anos atrás na África. E então vocês percebem que aqui começa a pré-história. Aqui começa a história exclusiva de nós, seres humanos, tá legal? Ele foi o primeiro a produzir ferramentas e a partir de pedras, né? E por isso vem aqui, dali vem o nome desse ser, que é homem habilidoso, Homo habilis. E como nós vimos, a pré-história ela começa lá no Paleolítico. Por quê? Porque o Homo habilis ele conseguiu, lascando a pedra, perceber que ela se tornava um instrumento cortante, muito útil para o preparo da carne, não é isso? Para dilacerar ali os animais que eles matavam e mesmo para a caçada dos animais, para a própria defesa desses membros aqui dos Homo habilis. Tá legal, galera? Ele já caçava, então, pequenos animais, consolidando a carne como parte fundamental da sua dieta. Bom, o Homo erectus vem na sequência e a grande descoberta do Homo erectus será o fogo. Ele será o primeiro a dominar o fogo, tá legal? Ele viveu na África há mais ou menos 1,8 milhão de anos atrás, até mais ou menos 300 mil anos atrás. Como eu disse para vocês, a partir dos fósseis que nós encontramos hoje, pode ser que amanhã eles encontrem um fóssil mais antigo, um fóssil mais novo, que mude essa história, tá legal, galera? Bom, ele já produzia alguns instrumentos, como facas ou raspadores, né? Então instrumentos mais especializados do que apenas uma pedra lascada que servia para tudo, e ele foi o primeiro a praticar a caça de forma organizada. Pessoal, se ele praticava a caça de forma organizada, ele tinha que se comunicar com outros membros da mesma espécie, não é mesmo? Porque não tem como você organizar nada se não houver algum tipo de comunicação. E imagina-se que o Homo erectus, ele já possuía algum tipo de comunicação por sons, tá joia? Ele foi o primeiro, como eu disse para vocês, a usar o fogo, conseguindo adaptar-se a regiões frias, ou seja, ele vai agora sair da África, vai para a Europa e também para a Ásia, mas eles ainda não chegam nem na América e nem na Austrália, ou seja, nós nunca encontramos fósseis de Homo erectus nem na América nem na Austrália, apenas então na África, Ásia e Europa. Foi uma das mais bem-sucedidas espécies do gênero Homo, sobrevivendo por mais de 1 milhão de anos e conquistando quase toda a superfície da Terra. Nós vimos exceção América e Austrália, tá joia? Como nós vimos, ele domina o fogo e isso dá a ele uma grande vantagem sobre os outros animais. O domínio do fogo permite agora que esses homens possam cozer os alimentos, né, possam cozinhar a carne, o que também vai permitir ao longo do tempo uma falta de necessidade de uma mandíbula e de um maxilar tão fortes e o que vai também sobrar, né, deixar esse maior espaço
para o crescimento do cérebro, tá legal, galera? Eles então vão conseguir se aquecer e chegar a regiões mais frias, saindo da África. Pessoal, como o Homo erectus ele conseguiu se espalhar muito pelo mundo, é claro que cada um que encontra um fóssil de Homo erectus quer dar um nome diferente para ele. Então nós tivemos aqui, olha só, algumas subespécies do Homo erectus. O Homo erectus que foi encontrado lá na ilha de Java é chamado de Homem de Java. O Homo erectus que foi encontrado na China é o Homem de Pequim, ou Homo erectus pequinensis. E o Homo erectus, né, aqui lantaniensis, é também o homem de Lantian, ou seja, nós tivemos aqui esses Homo erectus se espalhando por grande parte do planeta. Bom, mais ou menos ali, entre 500 mil antes de Cristo e 35 mil anos, mais ou menos nesse período, viveu uma outra espécie de Homo, que é o homem de Neandertal, Homo neanderthalensis. Galera, eles já eram muito próximos geneticamente do Homo sapiens. A diferença era principalmente o tamanho da caixa craniana, que era inclusive maior que a do Homo sapiens, só que eles tinham, né, uma aparência mais de trogloditas. Acredita-se que como os Homo sapiens e os homens de Neandertal eles conviveram por muito tempo, acredita-se então que esse mito, né, do homem da caverna, do troglodita, era justamente uma espécie de preconceito do Homo sapiens contra os homens de Neandertal. Então, muitos dos seus restos foram encontrados em cavernas, daí a expressão homem das cavernas, né? Eles também tinham uma expressão um pouco diferente da nossa, o que gerava, né, esse preconceito. E eles surgiram numa região fria durante a Era Glacial, habitando várias partes do mundo. E o que aconteceu? Se hoje nós somos a única espécie de Homo existente, o que aconteceu com o homem de Neandertal? Eles se extinguiram, como todas essas outras espécies que nós falamos. Mas acredita-se que na nossa carga genética exista também genes dos neandertais, ou seja, é provável que tenha havido o cruzamento entre Homo sapiens e o Homo neanderthalensis, de modo que nós também somos descendentes, ainda que numa fração um pouco menor da nossa carga genética venha do homem de Neandertal, tá joia? Então tá aqui, né, ele aqui, o bonitinho, o homem de Neandertal, ele praticava a caça e a coleta em grupos e apresentava certas características dos seres humanos atuais, né? Eles eram realmente muito próximos, geneticamente falando, do Homo sapiens de nós. Ele desenvolveu uma série de instrumentos de pedra, como facas, raspadores e pontas de lança, cuja construção exigia um perfeito controle das mãos. Então, essa é a grande virtude de poder andar ereto, não é? Quando nós não precisamos mais usar as mãos como patas para caminharmos, nós temos agora, olha só, primeiro nós temos domínio sobre o horizonte, porque nós estamos em pé, e nós temos as mãos livres, né? Tanto para produzir, quanto para utilizar ferramentas. Ele é o primeiro a ter o hábito de enterrar os mortos, né? E sabia comunicar-se vocalmente e cuidava dos feridos. Então veja que o homem de Neandertal, eles já enterravam os mortos, pessoal, ou seja, já havia algum tipo de preocupação com essa passagem, não é, da vida para a morte. Ou seja, é bem provável que eles já tenham tido algum tipo de espiritualidade. Tá legal, galerinha? Continuando então, finalmente nós vamos aparecer na história. Olha só, depois aqui de bilhões de anos, finalmente chegamos, né, a habitar o planeta Terra, nós que somos o Homo sapiens sapiens, né, o homem que sabe que sabe. Ou seja, nós desenvolvemos a consciência reflexiva. Nós conhecemos o mundo e sabemos que conhecemos o mundo. Pensamos o nosso próprio conhecimento. Hoje é mais comum utilizarmos apenas a expressão Homo sapiens, né? Mas também é correta a expressão Homo sapiens sapiens. É a espécie da qual nós fazemos parte. Teria surgido por volta, né, de 190 mil anos atrás, na África também, mas cuidado, existem datações diferentes, tá, pessoal? Tem muita gente que vai colocar aí esse surgimento do Homo sapiens por volta de 300 mil anos atrás. O que a gente sabe é o Homo sapiens conviveu com o homem de Neandertal, porque o homem de Neandertal ele se extinguiu há cerca de 35 mil anos atrás só, e o Homo sapiens ele já existe, né, há pelo menos 200 ou 300 mil anos, tá legal?
Bom, depois ele acaba, surge na África, se espalha por todos os continentes, agora inclusive a América e a Austrália, e os fósseis mais antigos têm cerca de 40 mil anos. Então percebam, nós não temos nenhum fóssil dos primeiros espécimes, ali de 190, 300 mil anos. O que nós temos foram ferramentas, foram locais ali em que esses Homo sapiens conviveram e deixaram para nós algum tipo de vestígios já da sua passagem, tá bom? Ele desenvolve aquilo que nós chamamos de consciência reflexiva, linguagem falada e escrita, a técnica, a capacidade de expressão artística e o senso de moralidade. Pessoal, então, como eu disse para vocês, agora, se ele inventa também a escrita, nós saímos da pré-história e vamos para a história, tá legal? O que é que nós precisamos lembrar, então? A partir do momento ali de aproximadamente 2,5 milhões de anos atrás ou antes de Cristo, nós temos o surgimento do Homo habilis, iniciando a pré-história no período paleolítico, da Pedra Lascada. E mais ou menos ali por volta de 10 mil anos atrás, nós já teremos o Homo sapiens após a extinção do homem de Neandertal, do Homo erectus. Eles vão produzir aquela revolução agrícola, vão se sedentarizar, iniciando o Paleolítico, ou a Idade da Pedra Polida. Finalmente, ali por volta de 6 mil ou 3 mil anos antes de Cristo, nós entramos na Idade dos Metais. E eu quero só mostrar para vocês aqui essa última imagem para que vocês não fiquem com essa datação muito forte na cabeça. Olha só, nessa escala aqui, o Homo sapiens ele não surge há 190 mil anos atrás. De acordo com essa datação, ele surge há 300 mil anos atrás. Para nós, isso não é tão importante. O que importa é, nós somos muito recentes aqui na história do planeta Terra. Pessoal, com isso eu me despeço, espero que vocês tenham gostado da aula, desejo a todos um ótimo dia.